Imagine um fogo que jamais pode se apagar. Você sabia que existe um mandamento bíblico que exigia que uma chama permanecesse acesa 24 horas por dia, 7 dias por semana, por mais de 1.500 anos? Um fogo que, se fosse extinto, poderia trazer consequências devastadoras para toda uma nação. Bem-vindos ao canal Entenda a Palavra. Hoje vamos mergulhar em um dos mistérios mais fascinantes do Antigo Testamento, encontrado em Levítico capítulo 6. Aqui, Deus estabelece uma das ordens mais intrigantes de toda a Bíblia, o fogo perpétuo no altar do sacrifício que jamais deveria se extinguir. Mas por que Deus faria tal exigência? O que havia de tão especial neste fogo? E mais importante, como este princípio antigo pode literalmente transformar sua vida espiritual hoje? Ao longo dos próximos minutos, você vai descobrir o significado oculto por trás deste fogo eterno, entender por que Deus exigia que ele nunca se apagasse e aprender como aplicar estes princípios para acender o fogo divino em sua própria jornada. Se você está buscando uma vida espiritual mais intensa e significativa, se inscreva no canal e ative o sininho, porque as revelações que você está prestes a descobrir podem mudar para sempre a forma como você se relaciona com Deus. Para entender completamente o mistério do fogo perpétuo, precisamos voltar ao momento exato em que tudo começou. Não foi uma chama comum que os sacerdotes acenderam. Não foi fogo produzido por mãos humanas. Era algo muito mais extraordinário. Em Levítico capítulo 9, versículo 24, a Bíblia registra um evento sobrenatural que mudaria para sempre a adoração do povo de Israel. Depois que Moisés e Arão terminaram de preparar o primeiro sacrifício oficial no tabernáculo, algo impressionante aconteceu. Fogo desceu diretamente do céu e consumiu completamente a oferta que estava sobre o altar. O povo, ao presenciar esta manifestação divina, prostrou-se com o rosto em terra e gritou de alegria. Eles entenderam imediatamente que não estavam apenas diante de um fenômeno natural, mas de uma demonstração tangível da presença do próprio Deus. Este fogo celestial não foi um evento isolado, era o início de algo permanente. A partir daquele momento, os sacerdotes receberam uma responsabilidade que pesava sobre seus ombros como uma questão de vida ou morte, manter aquela chama original sempre acesa. Você consegue imaginar a pressão? Gerações de sacerdotes se revezaram em turnos meticulosamente organizados. Havia horários específicos para alimentar o fogo, horários para remover as cinzas, horários para adicionar nova lenha. Era um sistema tão preciso quanto um relógio suíço. Os registros históricos nos contam que esta responsabilidade era levada tão a sério que famílias inteiras de sacerdotes dedicavam suas vidas exclusivamente a esta tarefa. Filhos cresciam observando seus pais cuidando do fogo sagrado, aprendendo cada detalhe, cada técnica, cada momento crucial para manter a chama viva. Mas por que todo esse cuidado extremo? Por que Deus não permitia simplesmente que o fogo se apagasse e fosse reaceso quando necessário? A resposta está no próprio texto de Levítico 6:13. Deus declara enfaticamente: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esta não era uma sugestão, era um mandamento direto do Criador do universo. As consequências de deixar o fogo se apagar eram dramáticas. De acordo com as tradições judaicas, se a chama sagrada fosse extinta, isso seria interpretado como um sinal de que Deus havia retirado sua presença do meio do povo. Seria um presságio de julgamento, de abandono divino, de calamidade nacional. Imagine a responsabilidade que pesava sobre cada sacerdote. Nas madrugadas frias do deserto, quando o vento ameaçava apagar a chama, quando a chuva torrencial caía sobre o tabernáculo, quando doenças ou circunstâncias adversas ameaçavam interromper a vigilância constante.
Em cada uma dessas situações, alguém tinha que estar lá, protegendo, alimentando, preservando aquela chama preciosa. Durante mais de 1500 anos, desde o tempo de Moisés até a destruição do segundo templo em 70 b.C., este fogo perpétuo ardeu continuamente. Pense nisso, 1500 anos ininterruptos, através de guerras, invasões, exílios, reconstruções, mudanças dinásticas, transformações sociais e políticas. Através de tudo isso, o fogo continuou ardendo. Mas você já se perguntou por que Deus escolheu especificamente o fogo como símbolo eterno? Por que não água, que também simboliza purificação? Por que não luz, que representa conhecimento? Por que não incenso, que simboliza oração? A resposta vai revelar algo profundo sobre a própria natureza de Deus e seu relacionamento conosco. O fogo, na linguagem bíblica, carrega significados múltiplos e profundos que nenhum outro elemento consegue expressar com a mesma intensidade. Quando estudamos as Escrituras do Gênesis ao Apocalipse, descobrimos que o fogo aparece consistentemente como uma manifestação da presença divina. Lembra da sarça ardente onde Deus se revelou pela primeira vez a Moisés? Não era uma sarça comum pegando fogo. Era uma sarça que ardia, mas não se consumia. Este paradoxo visual comunicava uma verdade espiritual profunda. Deus é um ser que possui energia infinita, poder que nunca se esgota, presença que nunca diminui. Durante os 40 anos no deserto, o que guiou o povo de Israel durante a noite? Uma coluna de fogo. Não era apenas iluminação para o caminho. Era a presença tangível de Deus movendo-se à frente de seu povo, mostrando direção, oferecendo proteção, garantindo que nunca estariam sozinhos na escuridão. Quando Elias confrontou os profetas de Baal no Monte Carmelo, como Deus respondeu à sua oração. Fogo desceu do céu e consumiu não apenas o sacrifício, mas também a madeira, as pedras e até mesmo a água que estava ao redor do altar. Era uma demonstração inequívoca de que o Deus de Israel era real, poderoso e presente. Mas o fogo bíblico representa muito mais do que apenas presença divina. Ele simboliza purificação e santificação. Assim como o fogo físico queima as impurezas dos metais, separando o ouro puro da escória, o fogo espiritual de Deus queima as impurezas de nossas vidas, separando o que é santo do que é profano. O profeta Malaquias usa esta metáfora de forma poderosa, quando descreve o Messias como fogo do ourives, alguém que refina e purifica os filhos de Levi, até que possam oferecer ofertas de justiça ao Senhor. Este processo de refinamento não é suave ou confortável. É intenso, transformador, às vezes doloroso, mas sempre necessário. O fogo também representa o julgamento divino e a justiça de Deus. Quando lemos sobre Sodoma e Gomorra sendo destruídas por fogo e enxofre, ou sobre o fogo do inferno como destino final dos ímpios, entendemos que Deus é não apenas amor, mas também justiça perfeita. O mesmo fogo que purifica os justos consome completamente a iniquidade. Mas talvez o aspecto mais reconfortante do simbolismo do fogo seja sua natureza contínua e constante. O fogo perpétuo no altar era uma garantia visual de que Deus nunca abandonaria seu povo. Mesmo quando eles falhavam, mesmo quando se rebelavam, mesmo quando pareciam ter perdido completamente o rumo, o fogo continuava ardendo. Era uma promessa silenciosa, mas poderosa. Eu estou aqui. Eu não vou embora. Minha presença permanece constante. Esta continuidade do fogo divino aparece em momentos cruciais da história bíblica. Quando o primeiro templo foi destruído pelos babilônios, uma tradição judaica conta que alguns sacerdotes esconderam brasas do fogo sagrado em um poço seco. 70 anos depois, quando o povo retornou do exílio e reconstruiu o templo,
Eles encontraram aquelas brasas ainda preservadas, prontas para reacender o altar. Durante o período entre os testamentos, quando Deus parecia estar em silêncio, quando não havia profetas falando em seu nome, quando o povo judeu sofria under dominação estrangeira, o fogo do altar continuava ardendo no segundo templo. Era um lembrete constante de que o silêncio de Deus não significava sua ausência. Mas existe algo ainda mais impressionante sobre este fogo perpétuo. Este fogo do Antigo Testamento não era um fim em si mesmo. Era um prenúncio, uma sombra, um símbolo que apontava para uma realidade muito maior que estava por vir. Uma realidade que chegaria ao Novo Testamento de forma literalmente explosiva. Imagine a cena. 120 discípulos reunidos em um cenáculo em Jerusalém, orando e aguardando a promessa que Jesus havia feito antes de subir aos céus. De repente, um som como de um vento veemente e impetuoso enche toda a casa. E então, o impossível acontece. Línguas repartidas, como que de fogo, pousam sobre cada um deles. Este não era fogo físico que queimava ou destruía. Era fogo espiritual que capacitava e transformava. Era o cumprimento de uma promessa que havia sido simbolizada no altar do Antigo Testamento por mais de 1000 anos. João Batista havia profetizado sobre este momento quando declarou sobre Jesus: "Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." O fogo do Pentecostes era a realização desta profecia. Era a transição do fogo externo no altar de bronze para o fogo interno no altar do coração humano. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, faz uma conexão direta com o princípio de Levítico 6, quando declara: "Não extingais o Espírito." A palavra grega usada aqui é a mesma usada para apagar fogo. Paulo estava literalmente dizendo: assim como os sacerdotes não podiam permitir que o fogo do altar se apagasse, vocês não podem permitir que o fogo do Espírito Santo se apague em suas vidas. Esta transição do templo físico para o templo espiritual é uma das revelações mais transformadoras do Novo Testamento. Paulo escreve aos Coríntios: "Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O altar não está mais em Jerusalém. O fogo não está mais em um edifício feito por mãos humanas. O altar é seu coração, e o fogo é o Espírito Santo habitando permanentemente em você." Jesus mesmo confirmou esta verdade quando disse à mulher samaritana: "Vem a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade." A adoração estava se tornando portátil, pessoal, permanente. Isso significa que cada cristão genuíno carrega dentro de si o mesmo fogo que desceu do céu em Levítico 9. É o mesmo fogo que ardeu no altar por 15 séculos. É o mesmo fogo que desceu no Pentecostes. É o fogo eterno de Deus, agora habitando permanentemente no templo do nosso corpo. Mas se isso é verdade, se cada cristão carrega este fogo divino, por que tantas vidas cristãs parecem frias, apáticas, sem vida? Por que tantos crentes vivem como se o fogo tivesse se apagado completamente? A resposta está nos mesmos princípios que ameaçavam o fogo do altar no Antigo Testamento. Agora prepare-se para uma revelação que pode ser desconfortável, mas absolutamente necessária. Vamos descobrir por que tantos cristãos hoje vivem como se o fogo divino tivesse se extinguido em suas vidas, e mais importante, o que fazer para reacendê-lo. O primeiro e maior inimigo do fogo espiritual é a negligência. Assim como o fogo do altar precisava ser constantemente alimentado com lenha e cuidado, nosso fogo interior precisa ser nutrido através de disciplinas espirituais consistentes. Pense nos sacerdotes do Antigo Testamento. Eles não alimentavam o fogo apenas quando sentiam vontade.
Eles não esperavam até que a chama estivesse quase se apagando para tomar providências. Eles tinham horários fixos, responsabilidades claras, sistemas organizados para garantir que o fogo nunca faltasse combustível. Quantos cristãos hoje oram apenas quando estão em crise? Quantos leem a Bíblia apenas quando o pastor menciona uma passagem no culto? Quantos buscam comunhão com Deus apenas nos domingos, esperando que esta dose semanal seja suficiente para manter o fogo aceso pelos outros 6 dias? A realidade espiritual é implacável. Fogo sem combustível se apaga. Relacionamento sem comunicação esfria. Intimidade sem investimento de tempo desaparece. Não há como manter uma chama espiritual vibrante com uma dieta espiritual esporádica e superficial. O segundo grande inimigo do fogo é o pecado não confessado. Imagine se os sacerdotes permitissem que lixo, impureza ou materiais inadequados fossem jogados no fogo sagrado. O que aconteceria? A chama seria contaminada, sufocada, gradualmente extinta. O pecado em nossa vida funciona exatamente assim. Cada transgressão não confessada é como jogar lixo no altar do nosso coração. Cada compromisso com o mundo, cada mentira não resolvida, cada relacionamento impuro, cada hábito destrutivo vai gradualmente sufocando o fogo do Espírito. Davi entendeu este princípio quando escreveu no Salmo 51, "Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo." Ele sabia que o pecado tem o poder de extinguir a presença divina em nossa vida. O terceiro inimigo é a frieza relacional com Deus. É possível manter todas as formas externas da religião enquanto o coração se torna cada vez mais distante. Jesus repreendeu a igreja de Éfeso exatamente por isso. "Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor." Rotina sem paixão é morte espiritual disfarçada. Quando a oração se torna apenas repetição mecânica, quando a leitura bíblica vira obrigação sem prazer, quando a adoração se reduz a cantar músicas sem conexão do coração, o fogo vai se apagando lentamente. O quarto inimigo são as influências externas negativas. Assim como vento forte ou chuva intensa podem ameaçar uma chama física, as pressões do mundo, as filosofias contrárias à fé, os relacionamentos tóxicos e as mídias destrutivas podem literalmente jogar água fria no nosso fogo espiritual. Paulo alertou Timóteo sobre pessoas que têm forma de piedade, mas negam o seu poder, e instruiu: "Destes afasta-te." Não é possível manter o fogo aceso enquanto nos expomos constantemente a influências que trabalham ativamente para extingui-lo. O quinto inimigo é o isolamento espiritual. Fogo isolado tem tendência a se apagar mais facilmente do que fogo em comunidade. Hebreus 10:25 nos exorta a não abandonar a congregação. E uma das razões é exatamente esta: precisamos uns dos outros para manter nossas chamas individuais ardendo. Cristãos que tentam viver a fé em completa solidão, que evitam comunhão genuína, que se isolam dos irmãos, descobrem rapidamente que é muito difícil manter o entusiasmo, a disciplina e a paixão por Deus, sem o encorajamento e o exemplo de outros crentes maduros. Mas reconhecer os inimigos do fogo é apenas o primeiro passo. A boa notícia é que existe uma forma prática e eficaz de reacender e manter este fogo ardendo com intensidade renovada. Os mesmos princípios que mantiveram o fogo do altar aceso por 15 séculos podem revolucionar sua vida espiritual hoje. A primeira estratégia para manter seu fogo espiritual aceso é estabelecer o que podemos chamar de turnos espirituais em sua vida. Assim como os sacerdotes tinham horários específicos e responsabilidades definidas para cuidar do fogo, você precisa criar uma estrutura consistente de disciplinas espirituais. Isso não significa legalismo ou religiosidade morta. Significa
Reconhecer que relacionamentos profundos exigem investimento regular de tempo e atenção. Significa estabelecer momentos sagrados em sua agenda diária que são exclusivamente dedicados à comunhão com Deus. Pode ser 30 minutos todas as manhãs em oração e leitura bíblica. Pode ser um período de adoração antes de dormir. Pode ser uma caminhada diária onde você conversa com Deus. O formato específico é menos importante do que a consistência e a intencionalidade. Os sacerdotes mais experientes ensinavam os mais novos que o segredo não estava em grandes gestos esporádicos, mas em pequenos cuidados constantes. Uma pequena quantidade de lenha adicionada regularmente mantém o fogo muito melhor do que grandes quantidades jogadas ocasionalmente. A segunda estratégia é aprender a alimentar o fogo com os combustíveis espirituais adequados. Assim como diferentes tipos de madeira produzem diferentes intensidades de fogo, diferentes práticas espirituais produzem diferentes níveis de intimidade com Deus. A oração é como a lenha básica que mantém o fogo funcionando, mas jejum é como adicionar carvão, produz um calor mais intenso e duradouro. Adoração sincera é como adicionar óleo, faz a chama subir alta e brilhante. Comunhão com outros crentes maduros é como organizar as brasas de forma que se aqueçam mutuamente. Serviço cristão genuíno, especialmente evangelismo e discipulado, funciona como fole no fogo. Quando você compartilha sua fé, quando investe na vida espiritual de outras pessoas, quando usa seus dons para edificar o reino de Deus, você está literalmente soprando ar fresco em sua própria chama espiritual. A terceira estratégia é aprender a remover as cinzas regularmente. No altar do tabernáculo, havia um procedimento específico para remover as cinzas acumuladas que poderiam sufocar o fogo. Em nossa vida espiritual, isso corresponde ao arrependimento regular e à confissão de pecados. Muitos cristãos acumulam cinzas espirituais por meses ou anos, sem fazer uma limpeza adequada. Pequenas transgressões não confessadas, mágoas não perdoadas, compromissos não resolvidos vão se acumulando ao redor do altar do coração, até que sufocam completamente o fogo do Espírito. A confissão bíblica não é apenas admitir culpa. É reconhecer especificamente onde erramos, arrepender-se genuinamente, fazer restituição quando necessário e tomar decisões práticas para evitar os mesmos erros no futuro. É uma limpeza completa que permite que o fogo volte a arder com clareza. A quarta estratégia é proteger a chama das influências externas destrutivas. Os sacerdotes construíam barreiras físicas ao redor do altar para protegê-lo do vento e da chuva. Precisamos construir barreiras espirituais ao redor do nosso coração para protegê-lo das influências que tentam extinguir nosso fogo. Isso pode significar escolher cuidadosamente o que assistimos, lemos e escutamos. Pode significar estabelecer limites claros em relacionamentos tóxicos. Pode significar evitar lugares, situações ou atividades que sabemos que enfraquecem nossa fé. Não se trata de isolamento total do mundo, mas de sabedoria prática. Assim como um atleta cuida da dieta para manter o desempenho físico, um cristão maduro cuida da dieta espiritual para manter o desempenho espiritual. A quinta estratégia é compartilhar o fogo com outros. Uma das características mais interessantes do fogo é que quando você usa sua chama para acender outra, a primeira não diminui, ela frequentemente até aumenta. O mesmo princípio funciona na vida espiritual. Quando você investe na vida espiritual de outras pessoas, quando compartilha sua fé, quando ensina, encoraja e discipula outros crentes, você não está gastando seu fogo espiritual, você está multiplicando-o.
Igrejas mais avivadas são sempre aquelas compostas por pessoas que individualmente mantêm suas chamas pessoais ardendo intensamente. Mas ainda há um segredo final que poucos descobrem sobre o fogo eterno, um princípio que pode transformar não apenas sua vida pessoal, mas também impactar de forma extraordinária todos os relacionamentos ao seu redor. O segredo final do fogo eterno é compreender que fogo genuíno é naturalmente contagioso. Você não precisa convencer ninguém de que está pegando fogo. As pessoas simplesmente percebem. Não precisa anunciar que está em chamas espiritualmente. Sua vida fala por si mesma. Quando uma pessoa está genuinamente em fogo, e por Deus isso cria uma atração magnética que é difícil de ignorar. Pessoas ao seu redor começam a se perguntar: o que essa pessoa tem que eu não tenho? Por que ela parece tão realizada, tão em paz, tão cheia de propósito? Famílias inteiras são transformadas quando um dos membros decide levar a sério a responsabilidade de manter seu fogo espiritual aceso. Maridos frios espiritualmente se interessam pela fé quando veem suas esposas vivendo com paixão genuína por Deus. Filhos adolescentes param de ver o cristianismo como hipocrisia quando observam pais que realmente vivem o que pregam. O testemunho mais poderoso não são as palavras que falamos, mas a vida que vivemos. Uma pessoa com o fogo espiritual aceso não precisa ficar convencendo outros sobre a realidade de Deus. Sua própria existência é a prova mais convincente. Igrejas experimentam avivamento verdadeiro quando são compostas por pessoas que individualmente mantêm suas chamas pessoais ardendo com intensidade. Não é possível ter uma igreja em fogo com membros espiritualmente apagados, mas é impossível impedir um avivamento quando você junta pessoas que levam a sério a responsabilidade de manter o altar de seus corações sempre aceso. A sociedade também é impactada de formas surpreendentes. Comunidades inteiras são transformadas quando cristãos genuínos se estabelecem ali e começam a viver de forma consistente com suas convicções. Negócios prosperam quando são conduzidos por pessoas íntegras. Escolas melhoram quando têm professores que realmente amam seus alunos. Hospitais se tornam lugares de cura não apenas física, mas emocional e espiritual, quando tem funcionários que veem seu trabalho como ministério. A história está cheia de exemplos de pessoas comuns que decidiram manter seu fogo espiritual aceso e acabaram impactando gerações inteiras. John Wesley era apenas um pastor anglicano desconhecido, até que teve um encontro genuíno com Deus que acendeu um fogo em seu coração. Esse fogo pessoal se espalhou e se tornou o movimento metodista que transformou a Inglaterra e influenciou profundamente a América do Norte. Hudson Taylor era um jovem médico comum até que se apaixonou verdadeiramente por Deus e pelos perdidos da China. Seu fogo pessoal se tornou uma missão que levou milhares de missionários para a Ásia e resultou em milhões de conversões. Billy Graham cresceu em uma fazenda simples na Carolina do Norte, mas quando permitiu que Deus acendesse um fogo genuíno em seu coração, esse fogo se espalhou através de cruzadas evangelísticas que alcançaram bilhões de pessoas ao redor do mundo. Estes não eram super-humanos. Eram pessoas comuns que tomaram a decisão extraordinária de manter o fogo divino constantemente aceso em suas vidas. Eles entenderam que Deus não estava procurando por pessoas perfeitas, mas por pessoas disponíveis. Pessoas dispostas a ser combustível nas mãos do Criador. Nos dias de hoje, em uma sociedade cada vez mais fria espiritualmente, pessoas com fogo genuíno se destacam ainda mais. Em meio ao cinismo, materialismo e relativismo moral de nossa época, uma vida ardendo por Deus brilha como farol na escuridão.
jovens que mantêm pureza e propósito em meio a uma geração perdida, profissionais que mantêm integridade em ambientes corporativos corruptos, pais que criam filhos com valores bíblicos sólidos em uma cultura que ataca constantemente a família, líderes que servem com humildade em uma época de narcisismo desenfreado. Cada uma dessas pessoas é como uma brasa do altar eterno de Deus, mantendo acesa a chama da esperança em um mundo que parece estar se apagando moralmente e espiritualmente. Mas talvez você esteja pensando: meu fogo está quase apagado. Já faz tanto tempo que não sinto a presença de Deus de forma real. Será que ainda há esperança para mim? A resposta é um sim absoluto e empático. O segredo final do fogo eterno é este: Deus não quer apenas que você tenha fogo. Ele quer que você seja o fogo. Você não é apenas o guardião da chama. Você é a chama que Ele acendeu para iluminar este mundo em trevas. Mesmo quando você sente que sua chama está reduzida a uma pequena brasa quase imperceptível, ainda há fogo ali. Brasas que parecem mortas podem ser reacendidas com o cuidado adequado. O que parece ser o fim pode ser o começo de um novo incêndio espiritual ainda mais intenso do que qualquer coisa que você já experimentou antes. Deus é especialista em reacender fogueiras que pareciam completamente extintas. Ele fez isso com Moisés depois de 40 anos no deserto, fez com Davi depois do escândalo com Batseba, fez com Pedro depois da negação, fez com Paulo depois de perseguir violentamente a igreja. Ele pode e quer fazer o mesmo com você. O primeiro passo é reconhecer honestamente o estado atual do seu fogo espiritual, sem auto-engano, sem desculpas, sem comparações com outros. Apenas uma avaliação sincera. Onde você está agora em relação a onde gostaria de estar em sua intimidade com Deus? O segundo passo é remover qualquer cinza acumulada através de confissão genuína e arrependimento completo. Identifique áreas específicas onde você se afastou dos padrões de Deus e tome decisões práticas de mudança. O terceiro passo é começar imediatamente a alimentar o fogo com combustível fresco. Estabeleça horários regulares de oração e estudo bíblico. Procure comunhão com cristãos maduros que podem encorajá-lo. Comece a servir ativamente no reino de Deus. O quarto passo é proteger a chama recém-acesa, eliminando ou limitando influências negativas que podem sufocá-la novamente. O quinto passo é compartilhar sua experiência com outros, permitindo que Deus use sua história de restauração para acender fogo na vida de pessoas ao seu redor. Lembre-se, o mesmo Deus que manteve o fogo do altar aceso por 1500 anos, o mesmo Espírito que desceu no Pentecostes, a mesma presença divina que transformou pescadores simples em apóstolos poderosos, está disponível para você hoje. Não em menor medida, não com menos poder, não com menos amor. O fogo eterno de Levítico 6 não era apenas sobre rituais antigos. Era uma profecia visual sobre o que Deus queria fazer na vida de cada um de seus filhos. Era um prenúncio da realidade espiritual que você pode experimentar agora, hoje, neste exato momento. Deus está chamando você para sair da frieza espiritual, da rotina religiosa vazia, da mediocridade cristã que se tornou tão comum em nossos dias. Ele está convidando você para uma experiência de fogo genuíno que pode transformar não apenas sua própria vida, mas impactar gerações futuras através de você. A pergunta não é se Deus quer acender este fogo em sua vida. A pergunta é se você está disposto a assumir a responsabilidade de mantê-lo aceso. Se você está preparado para fazer os ajustes necessários em sua agenda, seus hábitos, seus relacionamentos e suas prioridades. O altar está pronto. O combustível está disponível. O fogo do céu está esperando para descer.
Tudo o que falta é sua decisão de dizer sim a uma vida espiritualmente incendiada. Uma existência que arde constantemente com a presença e o propósito de Deus. Que o fogo perpétuo de Levítico 6 não seja apenas uma história antiga que você conhece, mas uma realidade presente que você vive. Que seu coração se torne o altar onde o fogo eterno de Deus arde continuamente, iluminando seu caminho, purificando sua vida, aquecendo seu relacionamento com Ele e contagiando todos ao seu redor com a realidade extraordinária de um Deus que está vivo, presente e operante em nossa geração. Se este vídeo acendeu algo em seu coração, se você sentiu o Espírito Santo falando com você através destas palavras, deixe um like e compartilhe com alguém que precisa reacender sua chama espiritual. Nos comentários, conte para a nossa comunidade como você mantém seu fogo espiritual aceso. Que práticas têm funcionado em sua vida? Que desafios você enfrenta para manter a consistência em sua vida devocional? Se você ainda não é inscrito no canal Entenda a Palavra, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma revelação que pode transformar sua caminhada com Deus. Este é apenas o começo de uma jornada incrível de descobertas nas Escrituras que podem revolucionar completamente sua experiência de fé. No próximo vídeo, vamos explorar outro mistério fascinante de Levítico. Por que Deus proibiu certos alimentos para seu povo? A resposta vai surpreender você e revelar verdades profundas sobre o que realmente significa ser santo e separado para Deus em um mundo que constantemente tenta nos contaminar. Até lá, mantenha seu fogo aceso, mantenha sua chama ardendo e lembre-se, você não é apenas guardião do fogo. Você é o fogo que Deus acendeu para iluminar esta geração. Que assim seja e que Deus seja glorificado através da sua vida incendiada por Ele.